a palavra, moral por Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós vamos ter que fazer um esforço bem coletivo para nós podermos lidar com esse assunto. Porque eu imagino que aqui hoje não tenha ninguém que tenha vindo à palestra para poder tomar a decisão de separar-se, né? Tudo bem, né? Isso é importante. Porque muitas vezes as pessoas procuram essa lição para conseguir uma autorização para separar-se. O desafio dessa lição não é estudá-la agora. O desafio dessa lição é ir a ela quando o bicho está pegando, quando a coisa está feia, quando nós já não aguentamos mais, estamos pedindo, pelo amor de Deus, afasta de mim este cálice. E aí nós vamos ver os fariseus buscando Jesus, não por essa razão. Eles buscam Jesus para tentar enredá-lo. Como assim? Herodes tinha separado da mulher dele, e a mulher que ele estava tinha separado do marido dela, que, diga-se de passagem, era irmão do Herodes. Isso custou a João Batista a cabeça. É verdade. Quando de Herodíade, né? Sim, então pega esse assunto, coloca para Jesus, porque conforme ele falar, nós contamos para Herodes, Herodes vem e acaba com o nosso problema. Qual é o nosso problema ainda hoje? Nosso problema ainda hoje é Jesus. Porque ele fala para nós coisas que nós não queremos ouvir. Ele apresenta para nós caminhos que nós não queremos seguir. Ele vive comportamentos que, quando nós vemos amigos nossos vivenciando, nós os chamamos de loucos. Ele aprova coisas que nós desaprovamos. Ele vive uma vida muito diferente daquela que nós escolhemos para nós. Os fariseus foram ali porque eles não queriam Jesus, eles não queriam suas lições, eles não queriam ouvi-lo de verdade, eles queriam simplesmente enredá-lo. Mas nós vamos ter, como em toda boa história, uma reviravolta na trama. Porque eles chegam lá e Jesus contrapõe com algo inesperado. Ele pergunta com uma obviedade: não tendes lido? Não tendes lido? Jesus pega os fariseus e obriga-os a olhar para dentro deles. E, obviamente, nós precisamos olhar para dentro de nós. O que nós temos lido? A mesma coisa. Há quanto tempo? Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, nós temos recebido orientações que são para a nossa felicidade. Nós temos recebido profetas, mensageiros, sonhos, todas as maneiras possíveis e imagináveis estão sendo usadas ao longo dos milênios pelos espíritos encarregados do nosso progresso, porque nós somos crianças espirituais. Os espíritos encarregados de nós têm usado os mais diversos mecanismos para nos orientar. Então nós temos lido. No Sermão da Montanha, existe um momento em que Jesus diz para seus discípulos: vós aprendestes o que foi dito aos antigos: amareis aos vossos amigos e odiareis aos vossos inimigos.
nós temos lido, mas nesse passo, Jesus não nos disse que temos aprendido. Nós não aprendemos ainda a lidar com a relação conjugal. Nós não aprendemos ainda a lidar com a proximidade. Nós não aprendemos a lidar com isso. Isso nos desafia de uma maneira muito intensa. Porque nós temos um bichinho que os espíritos vão perguntar. Kardec vai perguntar para os espíritos qual é o maior bichinho que a gente tem dentro de nós. Qual é a paixão que nos perde? Qual é o sentimento que tem atrapalhado o nosso progresso? Que tem nos distanciado de ouvir, aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça, que tem nos atrapalhado o aprendizado. Qual é? O egoísmo. Vejam, nós sabemos de cor. Nós sabemos de cor. O egoísmo. Só que na pergunta anterior, Kardec faz um questionamento, porque nós estamos tratando no Livro dos Espíritos da parte das paixões. Se nós pedirmos ajuda para os espíritos, eles nos auxiliarão a vencer nossas paixões? Sim, eles nos ajudarão. Então passou aquela moça linda, maravilhosa na minha vida, e eu percebo aquela atração do passado, quantas existências, eu amo essa pessoa, só que eu estou casado. Que nome que nós damos para isso? Paixão. Como vencê-la? Pedindo ajuda aos espíritos bondosos, sábios, benevolentes, que nos amam, que desejam o nosso progresso. Mas eles nos auxiliarão a sermos abnegados. Vocês sabem o que significa abnegação? Percebem o que nós teremos que fazer com relação àquilo que nós somos apaixonados, aquelas coisas que nós gostamos imensamente, perdidamente. Nós teremos que abnegarmos-nos, negar a nós mesmos. Aquele que quiser vir depois de mim, tome sua cruz, negue-se reforçadamente a si mesmo e siga-me. Porque não tem jeito de aprender sem abrir mão. O aprendizado significa que eu vou perder alguma coisa. A minha ignorância, os meus preconceitos, as minhas ilusões. Eu tenho que abrir mão, deixar o velho para ir para a boa nova. Progredir é deixar muitas vezes o aconchego, aquela coisa que nós sabemos fazer, aquilo que nós nos sentimos confortáveis, aquilo que nos deixa bem, para irmos em direção ao desconhecido, ao esforço, ao trabalho, à descoberta. E muitas vezes isso nos dá medo, e o medo nos paralisa. Então Jesus não diz para eles, nessa passagem, que eles aprenderam. Diz apenas reforçando: não tendes lido? E onde Jesus vai? Na Gênese. Jesus vai no primeiro dos livros dos judeus. Não é, historicamente, o mais antigo dos livros escritos, mas é para os judeus, que era o povo ao qual recebeu Jesus, ao qual ele falava, que representava a tradição, que desde pequenino, eles dividiam a Torá em 52 partes, e toda semana eles liam uma parte. E a primeira parte era, no princípio, a Gênese. Então ele vai lá na Gênese, lá no mais antigo,
antes do Deuteronômio, porque o que vem primeiro é mais importante. E ele vai nos dizer: não tens lido que Deus criou o homem e a mulher, que criou os macho e fêmea os criou? E aí ele avança, porque isso está no comecinho, na criação. Ele avança e vai colocar que então deixarão seu pai e sua mãe e se unirão, e não serão mais dois, mas uma só carne. Então ele pegou o Gênesis, lá nos primeiros capítulos, salvo engano, capítulo 3 ou 1, e depois pegou no capítulo 6. Então os fariseus, que eram estudiosos, mas que não estavam preocupados em aprender. Por que nós viemos aqui na Casa Espírita essa noite? Qual é o nosso móvel? O que nós buscamos? Aprendizado ou uma palestra? Compreendem a pergunta? Porque os fariseus liam, mas eles não estavam atrás do aprendizado. Nessa hora, eles prontamente se sentem confusos. Mas se é assim, mestre, nós podemos chamar Jesus de mestre? Se nós não estamos seguindo a Ele? Se nós não estamos interessados realmente no seu ensino? O nome que se dá a isso é hipocrisia. E é por isso que Jesus constantemente vai chamar os fariseus de hipócritas. E eu gostaria que ninguém nessa sala pudesse ser chamado de hipócrita. Porque hipócrita é falso, mentiroso, duas caras. Eu fui educado num ambiente que isso é uma ofensa. Eu aprendi com a minha mãe que eu devo falar a verdade, que eu devo ser honesto. Eu aprendi em casa, no berço. Então, ser chamado de hipócrita é muito doído. Mas quando eu chamo Jesus de mestre, sem o objetivo de aprender, quando eu leio sem o objetivo de aprender, e aprendizado é transformação, quando eu busco mais conhecimento sem estar disposto a abrir mão daquele conhecimento inútil do passado, das minhas crenças errôneas, das minhas crenças incompletas, então eu sou um hipócrita. Estes fariseus dirão a Jesus: mas por que Moisés ordenou que dessemos carta e despedíssemos nossa esposa? E veja, por quê? Por quê? O que a gente ouve muito perguntando? Quem a gente ouve muito perguntando por quê? Criança. E muitas vezes, repetidas vezes, não importa apenas o fato, a criança está tentando estabelecer ligações, correlações, estabelecer uma sequência, causa e efeito. Então eles perguntam como se crianças fossem: por que Moisés ordenou? E olha a maestria de Jesus. Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu. Há diferença entre permissão e ordenação? Parece sutil, né? Mas não é, porque nós não lemos para aprender. Nós lemos apenas buscando esta permissão. Ou então, lemos para condenar quem a gente não gosta e, portanto, não aceita que a pessoa faça qualquer coisa. Então, qualquer coisa que ela faça, a gente busca um jeito
de achar uma perninha para poder cutucar, para poder espinhar, para poder alfinetar, para poder infernizar a vida da pessoa. Moisés não ordena, até porque Moisés não tem autoridade moral para ordenar. As ordenações que ele recebe são as divinas, os 10 mandamentos. Mas ali então nós vamos ter a lei divina e a lei humana. Moisés, como legislador humano, faz uma concessão para os judeus. Uma concessão. Ele permite despedir as mulheres. Por que ele faz essa concessão? Por causa da dureza de nossos corações. André Luiz vai nos contar uma história em que uma mãe de família está preocupada com o esposo, porque ela sente que há uma outra na vida dele. Ela tem filhos pequenos. Ele era bom pai de família até conhecer a outra. E ela sente que ele está cada vez mais agressivo, cada vez mais distante. Nada que ela faça o agrada mais. O que ela não sabe é que este homem está planejando matá-la. Ele está perdidamente apaixonado pela outra. Mas ele não quer separar-se da esposa porque ele pensa que perderá a guarda das crianças. E ele não consegue suportar a ideia de não poder ver as filhas pequenas. Então ele trama. Quando ele trama, espíritos inferiores percebem suas vibrações e vêm em seu auxílio. E auxiliam-no a elucubrar o assassinato. Ele compra uma arma, deixa a arma na posição carregada. Ele está próximo do ato. Os espíritos inferiores estão em conluio com ele, mas naquela casa também existem espíritos superiores que, se nós soubermos a pedir ajuda, nos auxiliarão. Existem espíritos que estão tentando conversar com ele, que vêm há um longo tempo procurando. Quando ele vê os espíritos superiores, o que ele faz? Ele foge. Porque ele não quer abrir mão daquilo que ele acredita. Ele não quer aprender com Jesus. À noite, que André Luiz narra, ele toma do revólver, se encaminha para o quarto, mas a sua filha pequena percebe como espírito a situação e desperta aos gritos: papai, papai! Um alvoroço na casa. A mulher acorda, encontra o marido com a arma na mão e, com o coração puro, se aproxima dele carinhosamente, toma-lhe da arma. Querido, não faça isso. Você não precisa se suicidar. Vá viver com ela. Viva a sua vida. Você não tem que ser infeliz ao meu lado. Tem um coração duro nessa história. E é melhor que esse coração duro cometa um crime menor. É melhor que ele se afaste, que ele vá viver suas aventuras, que ele experimente o que ele acha que é melhor para ele, que ele viva distante de seus deveres, que ele não encontre a abnegação, do que se comprometer mais, do que se envolver em crimes maiores, do que provocar uma desarmonização maior nas leis divinas. Foi por isso que Moisés permitiu.
foi por causa da dureza dos nossos corações. Porque até hoje, nós ainda precisamos desses elementos. Até hoje nós ainda não entendemos que ao pensar em mim, na minha felicidade, em detrimento da felicidade dos outros, eu estou querendo para mim o mal. Eu estou alimentando em mim o mal. Porque o mal é a minha felicidade a qualquer preço. Inclusive às custas da vida, da felicidade dos outros. E é por isso que a doutrina espírita também vem fazer uma concessão. Kardec vem e tem que fazer a mesma concessão que Jesus fez. Porque 2000 anos depois, nós estamos apenas lendo, nós não estamos aprendendo com Jesus. E por ler, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte das uniões antipáticas, pergunta 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Viver junto com uma pessoa que você não suporta, que você não tolera, que você não ama, é amargo. É sofrido. É uma infelicidade. Mas eu vou perguntar para vocês: por que os espíritos reencarnam? Por que os espíritos reencarnam? Por que precisamos do corpo? Para progredir. Para progredir. Até quando nós reencarnamos? Até termos nos despojados de todas as impurezas, até termos dominado todas as paixões. O que é um espírito depois da sua última encarnação? Ele é um espírito bem-aventurado. A bem-aventurança está lá. Quando eu tiver me despojado de todas as minhas impurezas, eu atingirei a bem-aventurança. O que provoca em nós o sofrimento? As nossas impurezas. E podemos dizer matematicamente que aquele que tem 10 impurezas sofre mais do que aquele que conseguiu se despojar e já tem 9 impurezas. Que sofre mais do que aquele que tem 4 impurezas. Que sofre mais do que aquele que tem 1 impureza. E aquele que não tem impureza está livre da roda viva da reencarnação. O que responderão os espíritos? Muito amarga, com efeito. Viver junto de pessoas antipáticas é uma amargura, e uma amargura danada. Não sei como é que vocês gostam de jiló. Amargo. E tem gente que vai falar que é bom. Mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. A primeira causa. Jesus, na leitura que você fez, ele vai nos falar sobre a causa primeira. Causa causal. O princípio. No princípio, quando Deus criou
Essa é a causa primeira. Deus criou macho e fêmea e falou: deixa pai e mãe, vão viver juntos. Isso Ele fez para a nossa felicidade, porque tudo o que Deus faz, dirá a poesia do Gênesis, e viu que era bom, e Deus descansou naquele dia. Mas aí vem o homem, e o homem, princípio inteligente do universo. No universo nós temos Deus, Espírito e matéria. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Então ele é a causa secundária. Nos dirá Simão Pedro que já que Deus é a causa suprema, Ele é a inteligência suprema, nós somos as inteligências supremadas. Então nós somos a inteligência secundária, nós somos as causas secundárias. No caso das nossas infelicidades, de termos que viver com pessoas antipáticas, nós somos a causa primeira, não é Deus. Não é Deus que mandou essa coisa esquisita que você tem na sua vida para você. Não é. Sabe quem foi? Sabe quem entrou na internet e encomendou? E pediu entrega expressa? Você. Você foi lá e pagou. Pagou por aquilo, falando: eu quero é esse. E pagou com cheque especial, sem fundo. Sabe aquela taxa de juros exorbitante? Nós somos a primeira causa. Nós criamos essas situações com o nosso egoísmo. Nós pisamos no outro, nós ofendemos o outro, nós magoamos o outro, nós ensinamos o egoísmo para o outro. Nós pegamos nossos filhos e no lugar de ensiná-los a amar, nós ensinamos a serem egoístas. No lugar de ensinarmos a eles, confia em Deus, nós ligamos para ele toda hora. Onde você está? Você está bem? Como é que você está? Você não acredita em Deus? Deus não está cuidando dele? Você acha que você está ensinando fé para ele quando você está acompanhando ele toda hora? Não está. E isso vai gerando para nós problemas. Situações que nós teremos que resolver. Nós somos a causa primeira. Primeiro, são vossas leis que são erradas. Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? É de pasmar, não é não? Espera aí. Vou me separar hoje. O Espírito está falando que Deus não te constrange. Vou pedir demissão do meu emprego. Ou vocês estão achando que junto é só casamento? Tem gente que está separado dos filhos. Tem gente que separa do filho porque não aceita a nora. Não aceita. Aí a nora não vai na casa dela, não deixa o filho ir e perdeu o filho também. E quanto mais a coisa encrenca, pior fica. Quem é a causa da infelicidade? E se a gente infernizar, o que vai acontecer? Vai separar e vai voltar para casa. E aí você não sabe onde que ele vai mais, você não sabe onde que ele está. Aí liga de madrugada, fica acordado até a tarde. Aí vai chegar um momento que você fala assim: oh, que saudade daquela peste que tinha casado com meu filho. Naquele tempo pelo menos eu dormia. Percebam, nós não temos aprendido com Jesus que o melhor é seguir o que Deus fez, porque o que Deus faz é bem feito. O que Deus fez foi para a nossa felicidade. Jesus veio e mostrou isso para nós. Ele só obedeceu. E nós diríamos: e se deu mal, morreu de cruz? Sim. 3 dias depois estava de volta. Agora sem corpo, ninguém mais põe a mão. Os fariseus podiam fazer agora o quê com o ressuscitado? Como matá-lo? Como destruí-lo? Como se livrar do Cristo? Não é possível.
Porque ninguém sofre indefinidamente. Ninguém sofre para sempre. Não existe inferno eterno. Não existe sofrimento contínuo, eterno. Porque a lei de progresso, criada por Deus, passa por cima do nosso livre-arbítrio e nos obriga a progredir. Ele nos obriga a ficar com quem a gente não gosta. Não foi isso que eu disse. Porque você está com a pessoa do seu lado para aprender a amá-la. Meus amigos, vocês sabiam que todo inimigo, antes de ser inimigo, foi um amigo seu? Tentem encontrar alguém que vocês não gostem, que não tenha convivido com vocês. O Trump. A gente não gosta de graça, né? Olhem para a vida de vocês, olhem para os próximos, porque a gente tem mania de olhar lá longe para tentar escapulir do problema. É o que os fariseus estão fazendo. Deixa eu voltar no tempo e lá no Moisés, como se não tivesse nada a ver. Porque Jesus está espremendo os cérebros. Eram nossos amigos. Todos eles. Toda antipatia que você tem é uma simpatia que você estragou. Não é que Deus estragou, não. Ele vai terminar. Aliás, nessas uniões, frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. Mas de vez em quando, a gente se une e a gente se sente enganado. Porque a pessoa parecia ser assim, alguma coisa extraordinária. Mas depois você vai comendo 1 quilo de sal com ela, você vê que ela não era. Sabe esses políticos que a gente vota e depois se arrepende? Às vezes a gente começa a namorar e fica empolgado, né? É uma maravilha, porque quando a gente está namorando, a gente se arruma para o outro. A gente vai comprar alguma coisa, a gente pensa assim, será que vai gostar? Você vai vestir uma camisa e você pensa assim, será que ela vai achar bonita essa camisa? Você faz tudo pelo outro. E aí quando você casa, o que você começa a pensar? Ela tem que fazer por mim. Percebe que há uma hipocrisia, uma falsidade, que nós iludimos a outra pessoa, que nós só fizemos aquilo para atraí-la, para engodá-la. Quando ela vem para o casamento, como diria o Simão, eu mudei-la. Na verdade, você não a muda. Porque ela nunca foi o que você achou que ela é. Assim, meu amigo, como você também nunca foi o que você vendeu para ela. Aí, um começa a conhecer o outro. E nesse atrito, você aprende a amar. Você aprende a amar. Amar é um exercício que se faz com o coração, com a inteligência, com a alma. Porque dirão os Espíritos para nós que o desenvolvimento moral sucede o desenvolvimento intelectual. E Kardec, assustado com essa ideia, porque ele percebe que muitas pessoas intelectuais, de uma inteligência notória, não tinham moral. Ele questiona os Espíritos, vocês devem estar doidos.
Frequentemente eu vejo o contrário, a inteligência desenvolve, a moral decai, a descrença se instala em diversos corações, e o Espírito nos responderá que isso é temporário, porque o homem, desenvolvendo a sua inteligência, percebe o que causa prejuízo para ele, percebe que aquelas coisas não são boas para a sua felicidade, são contrárias à sua felicidade, e a partir dessa percepção, ele começa a ter comportamentos mais conformes à sua própria felicidade. Então nós vamos aprender a amar com a nossa inteligência. Não fique esperando que apareça o amor da sua vida, porque provavelmente esse amor não é amor, é paixão. E em sendo paixão você terá que domar os cavalos. Porque o amor, ele é brando, ele é suave, ele é humilde, ele é uma brisa numa tarde encalorada. O amor não é uma mangueira cheia d'água, não é uma tempestade que devasta tudo. Não. O amor é uma construção do homem, revelando suas escolhas, revelando que ele prefere seguir a Deus, seguir os mandamentos divinos, a seguir os mandamentos humanos. Porque nos mandamentos humanos, eu caso porque ela é bonita, eu caso porque ela é rica, eu caso porque não tem outra para casar, eu caso. E no mandamento divino, eu caso para aprender a amar. Eu ainda não sei amar. Qualquer um que for colocado ao meu lado será um desafio aos meus limites de amor. E você só rompe os limites se você for forçado a isso. Porque nós tendemos à inércia. Nós tendemos a deixar as coisas como estão. Mas então vem a lei de progresso e nos desafia, e nos vocaciona, e nos chama para darmos um passo além na nossa capacidade. Então manda-nos filhos, filhas, inesperados. E ali vem aquele impulso, aquele instinto divino dentro de nós, um sentimento que não é nosso, mas que é uma dádiva celeste, para que possamos, absorvendo-o, aprender como é o gosto de amar. E esse sentimento, treinado, se expande. Nós já somos capazes de receber nora, genro, de ampliar, de amar a família deles, de ampliar, de amar os meus colegas de trabalho, de ampliar, de amar os filhos dos meus colegas de trabalho, de ampliar quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã. De sair do egoísmo, onde primeiro eu, segundo eu, em último lugar eu, e esse egoísmo que teoricamente prioriza-nos, nos infelicita. Sair do egoísmo, do cuidado de si mesmo, através da abnegação, e ir em direção ao outro, num processo de expansão, e tocando cada vez mais outros corações, sentindo um amor cada vez mais imenso, eu me conecto com Deus. E nós vamos encontrar Jesus dizendo aos seus discípulos: eu vou ao Pai. Filipe pede para Jesus: mostre-nos o Pai. E Jesus, imagino eu, porque eu não estava lá, mas eu imagino a onda de amor que se irradiou de Jesus, o olhar carinhoso que ele derramou sobre Filipe. Filipe, tens estado comigo há tanto tempo e não tens visto ao Pai? Se não por mim, Filipe, pelo menos pelas obras que eu faço.
Ninguém pode fazer o que eu faço se o Pai não estiver com ele. Unidade, integração, um amor infinito, sem nome, sem egoísmo, sem mácula. Isto é ser mole de coração. Isso é abrandar nosso coração. Isso é aprender a simplicidade do Cristo. Isto é a pureza de coração. Isto é o nosso futuro não muito distante. Porque há 2000 anos atrás, nós vamos encontrar Jesus conversando com Públio Lentulus, um senador arrogante, orgulhoso, egoísta, que encontra Jesus. Jesus conversa com ele e lhe diz: está em você me seguir agora ou no decorrer dos milênios. E 50 anos depois, 30 anos depois, ele começa a estudar Jesus. 50 anos depois, nós vamos encontrá-lo reencarnado como escravo, vivendo entre as pessoas, as mesmas pessoas que ele vivia antes. Só que agora escravo, não mais senador, num aprendizado, numa abnegação, numa busca pelo melhor, numa procura pelo Cristo, dentro de si mesmo. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Muito bem. Deus te abençoe. Número 22.